conclusão do capítulo. Pelo método MMI, então, observou que o ambiente Palotina, Bela Vista e Três Passos apresentaram alta estabilidade e alta produtividade de grãos. O genótipo de alta produtividade e estabilidade foi identificado como BRS 511. Então, identificou-se uma contribuição genética de 9,3% de herdabilidade, ou seja, é uma característica que é difícil de ser controlada, né, em função do ambiente, expressar grande influência sobre ela, e de acordo com o BLUP, os genótipos superiores foram BRS 284, BRS 511, BRS 525 e BRS 539. Capítulo 2, então, intitulado como Posicionamento da soja com alta produtividade de grãos no sistema orgânico estabelecido no Brasil e Paraguai. Então, o objetivo desse capítulo, desse estudo, foi avaliar e posicionar linhagens e cultivares de soja convencionais em sistema orgânico no Brasil e Paraguai com alto desempenho de produtividade de grãos. Materiais e métodos. Então, nesse capítulo foi utilizado 15 ambientes distintos. Também foi realizado na safra 2019-2020 e 2020-2021, sendo os ambientes Bela Vista do Norte, Paraguai, Capanema, Paraná, Capinzal, Santa Catarina, Diamante do Oeste, Paraná, Entre Rios, Paraná, General Câmara, Rio Grande do Sul, Major Vieira, Santa Catarina, Mangueirinha, Paraná, Palmital, São Paulo, Palotina, Paraná, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Salto do Lontra, Paraná, Tiradentes do Sul, Rio Grande do Sul, Toledo e Três Passos. Então, foi utilizado o delineamento de blocos ao acaso, um esquema fatorial incompleto, porque foi utilizado fatorial incompleto porque nem todos os ambientes tinham os mesmos genótipos. Às vezes tinha ambientes que tinham 3 ou 4 genótipos, outros tinha todo, então foi utilizado um fatorial incompleto. Foram utilizados 15 genótipos de soja, BRS 284, BRS 391, BRS 511, BRS 523, BRS 525, BRS 539, DF 2353, IPR 110, IPR 115, IPR 122, IPR 215 e 3 linhagens, a GE, GE02 e a LIN 16. Foi utilizado 4 repetições por ambiente, com unidade experimental de 15 metros de comprimento, 6 metros de largura, espaçadas em 45 centímetros. A semeadura, então, foi realizada na primeira quinzena de outubro de 2019 e 2020, com densidade de 10 sementes por metro linear. Então, nesse utilizou-se, primeiramente, o método da máxima verossimilhança, o HELM, a fim de estimar os componentes de variância e parâmetros genéticos, através da análise de deviância, 5% de probabilidade, pelo teste Q quadrado. Foi estimado, então, os componentes genéticos, como eu citei no capítulo anterior, de variância fenotípica, herdabilidade no sentido amplo, herdabilidade média, coeficiente de determinação dos efeitos de interação genótipo e genótipo-ambiente, correlação genotípica entre o desempenho dos genótipos ambientes, coeficiente de variação genotípica, coeficiente de variação residual e coeficiente da proporção entre o coeficiente de variação residual e genotípica. Foi utilizar, então, as análises GGE, permitindo, então, explorar com a maior eficiência a interação entre genótipos ambientes e revelar maior acurácia, então, na identificação de megaambientes, bem como a seleção de genótipos estáveis e adaptados a ambientes específicos. Foi utilizado, então, o modelo BLUP estratificado para a recomendação específica de cultivares e linhagens adaptadas para a região com base no desempenho de cultivares. Então, foi utilizadas formações climatológicas, como foi citado no capítulo anterior, com base na NASA Power. Foi utilizado também para a confecção das análises estatísticas o software R 2021. Resultados de discussões. Aqui, então, eu trago novamente a temperatura média do ar ao longo dos 2 anos. Pode-se observar que se teve variações, principalmente no mês de outubro, que é o mês que ocorreu a semeadura,
onde a temperatura ela pode interferir diretamente no processo de germinação da cultura, visto que temperaturas abaixo de 20 graus ela causa um retardamento para a cultura, onde a temperatura ótima, então, ela está compreendida entre 25 e 30 graus para a cultura. Então, temperaturas abaixo disso, ela pode trazer efeitos negativos para o estabelecimento inicial da cultura na lavoura. Aqui, então, tem os gráficos de precipitação ao longo dos 2 anos, também nos ambientes, onde se teve uma forte variação, principalmente no Rio Grande do Sul, e no Paraná também, onde observou-se que no passado ocorreu período de estiagem ao longo do ciclo da cultura, o que pode ter vindo a interferir no desempenho desses genótipos. Então, aqui na análise do Helm, então, observou-se interação significativa, então, para o caráter produtividade de grãos entre genótipos e ambientes, e o rendimento de grão para os genótipos não apresentou significância 5% de probabilidade. Então, foi estimado os parâmetros de herdabilidade, onde observou-se 7,8% aproximadamente da herdabilidade da característica. Como eu falei anteriormente, ela é governada por uma grande quantidade de alelos, e por ser uma característica quantitativa, ela sofre uma grande ação ambiental, uma grande influência na expressão dessa. O coeficiente, então, para a determinação dos efeitos da interação ficou, então, em torno de 39%, ou seja, 39% da produtividade, ela foi advina, então, entre a interação dos genótipos em função dos ambientes que foram alocados. A herdabilidade média, então, do genótipo, quando excluídos os efeitos ambientais, ela apresentou uma herdabilidade em torno de 74%. A acurácia ela se apresentou alta também, em torno de 86%. A correlação genotípica, então, entre o desempenho dos ambientes e genótipos, ela ficou baixa também, classificando a interação como complexa, em torno de 0,42, ela ficou abaixo de 0,5, então ela fica classificada como complexa. O coeficiente de variação genética, então, ela permite inferir sobre o tamanho da variabilidade, ficou em torno de 8%, também ficou abaixo, classificada como baixa. Coeficiente de variação residual ficou em torno de 23%, e a CV Ratio, ela apresentou, então, uma proporção de 0,38%. Ou seja, nesse capítulo aqui também não foi possível determinar um genótipo ideal para todos os ambientes, ou seja, um genótipo que apresente alto desempenho e alta produtividade em todos os ambientes. O que apresenta, então, que corrobora que os genótipos eles sofrem grande ação ambiental na expressão dessa característica. Então, aqui, como citei anteriormente, o BLUP, foi utilizado o BLUP geral também, a fim de estimar, combinando adaptabilidade e produtividade dos genótipos, a fim de recomendar genótipos de modo geral, onde foi observado, então, que os genótipos que apresentaram alto desempenho foi a BRS 539, a IPR 122, a LIN 16, BRS 525, a IPR 215 e a BRS 523. Os demais genótipos, então, eles ficaram com rendimento abaixo da média. Aqui tem o BLUP estratificado com o comportamento dos genótipos nos ambientes em que foram expostos. Em Bela Vista, todos os genótipos utilizados apresentaram desempenho superior. Capanema, Paraná, o genótipo 9, ele apresentou desempenho baixo, ficou aproximadamente perto da média, mas ficou abaixo dela. Capinzal, os genótipos 12 e 14 apresentaram desempenho acima da média. Diamante do Oeste também, onde foi selecionado 3 cultivares, os 3 genótipos apresentaram alto desempenho. Entre rios, o genótipo 5 e o genótipo 14 apresentaram rendimento superior e os demais apresentaram rendimento inferior. Major Vieira, nenhum genótipo estudado apresentou desempenho acima da média. E Mangueirinha, Paraná, ele ficou um ambiente onde metade, então, dos genótipos estudados apresentou um desempenho alto
e a outra metade ficou abaixo da média. Então, aqui tem os demais ambientes. Palmital, São Paulo, onde o genótipo 5 e o 6 apresentaram um desempenho acima. Palotina, então, o genótipo 2 foi o único que apresentou desempenho abaixo da média. Salto do Lontra, nenhum genótipo em estudo ficou acima, todos apresentaram desempenho inferior à média do estudo. Tiradentes do Sul também, o genótipo 7 e o 3 apresentaram desempenho inferiores à média. Toledo, Paraná, então, os genótipos 13 e 5 apresentaram desempenho superior. E Três Passos, então, os genótipos 11, 12, 14, 5, 4, 1, 7 e 10 apresentaram desempenho superior e os demais desempenho inferior. Então, aqui, levando em consideração apenas a estabilidade dos ambientes e dos genótipos, onde no gráfico A nós temos a estabilidade dos ambientes, é possível ranquear os ambientes conforme a sua estabilidade, onde podemos observar, então, que o ambiente, nesse gráfico, então, os ambientes que estão próximo de zero são ambientes caracterizados como ambientes estáveis, ou seja, aqui nós podemos observar que o ambiente Passo Fundo, Capanema, Passo Fundo, Capanema, ambiente E3, eles apresentaram uma alta estabilidade. O E3 apresentou alta estabilidade. Em relação às médias dos genótipos, então, foi observado que o genótipo 14, pode-se observar que tem uma flecha, ela está bem no centro, perto da origem dos dados, ela foi o genótipo G14, o LIN 16, que ele apresentou uma alta estabilidade, sendo caracterizado, então, como o genótipo mais próximo do ideal. Então, aqui nós temos a formação de um polígono, novamente, de um agrupamento em mega-ambientes e genótipos de alta produtividade. Os genótipos, então, alocados nos cantos do polígono, nas extremidades, são os genótipos de alto desempenho, onde podemos observar o G6, o G12, G7, G9, G8, G2 e G5 como os genótipos de alto desempenho. Os ambientes, então, alocados fora do polígono são ambientes classificados como ambientes instáveis, e ainda foi possível, o E6 e o E8, e ainda foi possível determinar, então, a formação de 2 mega-ambientes. No gráfico, então, do ranqueamento de ambientes, é possível observar que no centro dos círculos você tem uma flecha, onde os 2 ambientes próximos a esses são considerados como os ambientes mais estáveis, sendo o E2 e o E10. Então, a conclusão foi identificada uma herdabilidade de 7,8% para o caráter produtividade de grãos. O ambiente Bela Vista do Norte apresentou elevada performance e desempenho, onde os genótipos que apresentaram alta produtividade de grãos são BRS 284, BRS 391, BRS 511, BRS 523, BRS 525, BRS 539, DF 230353, GE2 e o LIN 16. E os ambientes, então, com maior instabilidade, de acordo com o ranqueamento, são Capanema, Paraná e Palotina, diferente de General Câmara e Mangueirinha, Cruz apresentaram alta instabilidade. E ainda, então, foi possível identificar nesse estudo que a linhagem 16, então, ela foi o genótipo que chegou mais próximo do ideal.